Boa noite a todos. Dando continuidade aqui ao nosso programa, entramos então no segundo bloco e já de bate-pronto com o Elcio. Por favor, Elcio Toledo, nosso convidado especial. Olá. O verde arde a verdade. O verde verso deve ser de quem arde ao ver o verso. Estou nu diante do espelho e não me vejo. Serei mais um que não te conheço e te desejo? Salve, rainha. A velha preta analfabeta entoando ladainhas em latim. A velha preta analfabeta entoando ladainhas em latim. Salve, rainha. Então vamos começar esse segundo bloco. Já temos aí escrito o André Dilst, o primeiro, e o segundo, o Clerton Evaristo. Por favor, André Dilst, com a palavra. Abri o microfone. Oi, gente, boa noite, Elcio. Salve, boa noite, André. pessoal. Tudo bem, cara? É um prazer Beleza. estar aqui conversando com vocês, contigo, principalmente, que é o convidado da noite. Eu queria te fazer uma pergunta, ou pelo menos ouvir de você um comentário. Na semana passada, eu me inscrevi num concurso de contos. Aliás, é muito difícil me inscrever em concurso, porque eu perco todos eles, nunca sei o que está acontecendo. Esse, por acaso, eu consegui saber que estava rolando e fui lá me inscrever. Mas, para chegar nele, eu peguei uma lista desses jornais literários que mandam as newsletters, e tinha uma lista lá de uns 10 ou 12 concursos de prosa, né, todos na área de contos, tinha poesia também. E apenas um único com tema livre, que foi o que eu consegui me inscrever. E aí eu queria saber, está difícil para o autor que faz o que eu chamo de literatura confessional, ou seja, escreve sobre o que está sentindo, sobre o que está vendo, independentemente de qualquer coisa. Será que esse tipo de autor está perdendo espaço? Porque dos 10, 12 concursos lá, era tudo tema. Tudo tema. Pandemia, ficção, terror, literatura LGBT, literatura feminina, nada contra, tudo é necessário, por favor. Mas só um concurso, tipo, olha, pode escrever sobre o que quiser, dentro, claro, das limitações de espaço, tamanho, etc. e tal. Queria saber de você, eu pelo menos faço o que eu chamo de literatura confessional, eu escrevo sobre o que eu sinto, sobre o que eu vejo, tanto faz o tema, tanto faz o que seja. Às vezes eu me sinto meio, tolhido. Às vezes eu acho até que tem uma coisa de mercado, entendeu? Vamos seccionar cada vez mais, porque isso aí é que está chamando a atenção, entendeu? Não sei. Eu acho isso, de um certo ponto, até meio opressivo. Sei lá, eu acho que acabei desabafando em vez de perguntar. Mas queria saber a tua opinião sobre isso aí. Então, André, é isso, meu amigo. Aliás, a gente conversa sobre essas coisas também, né? Cara, assim, é o que você falou. Acho que esses temas, eles têm que estar em tudo. A gente não pode esquecer, jamais. E principalmente esses grupos, quando a gente fala de LGBT, que mais a questão étnico-racial, as mulheres, o feminismo, eu acho que cada vez mais tem que estar presente. Eu também, às vezes, fico muito chateado com exatamente isso. Às vezes eu quero escrever e eu trato de tudo isso num poema, mas eu não estou falando um poema exatamente nisso, com um título, que parece que a questão é essa. Assim, aí entra na questão pejorativa que eu falo, que não é poema, vira um panfleto, ou vira quase uma publicidade. Porque esses temas, eles têm que estar presentes. E mais que esses temas, esses segmentos têm que estar presentes. Então, tem que ter cada vez mais mulher escrevendo, cada vez mais gay escrevendo e se mostrando enquanto um gay que está escrevendo, porque isso é legal, se quiser colocar isso. Negro tem que estar cada vez mais escrevendo, fazendo arte, fazendo tudo. Então, e tem que estar cada vez mais sendo projetado, colocado isso para a mídia, para tudo, para ser visto. E, claro, com isso a gente vai trazendo essas temáticas. Agora, o problema é quando tudo que você vai forçando, vai colocando numa caixinha, começa, inclusive, a ficar repetitivo. E aí vem aquela história muito da estética, né? A estética ela não pode ficar atrás disso. Então, ela tem que estar ali.
Então, a gente tem muitos poemas, sabe, muito interessantes em todas as temáticas. Agora, não pode fazer só por fazer. Agora é essa coisa, é isso. Aquela velha história, eu tenho que fazer um poema para isso, eu vou colocar. Mas eu acho que não é de hoje, viu, André? Eu lembro de um concurso que eu entrei, acho que foi da Biblioteca Nacional, e não foi desse governo fascista, não. Já tem um tempo. Que estava lá, assim, uma pergunta que eu achei assim, estranha, o que você quer trazer de contribuição social com a minha literatura, com a sua literatura? Disse, cara, eu quero que as pessoas leiam, porque senão vira, sabe isso? Aí eu quero que com a literatura, que as pessoas vão lá e vão ter mais comida e a gente vai... Eu quero tudo isso, mas não é com o meu poema, sabe? Assim, eu quero que as pessoas leiam. Então, você começa, às vezes, a direcionar isso e a virar uma coisa muito, muito chata, né? Agora, é muito cuidado, eu te entendo, e eu acho que você me entende, as pessoas entendem também, quando a gente coloca isso, porque tem que ter muito cuidado, que a gente não está fazendo crítica a esse segmento. Muito pelo contrário, eu faço parte disso, estou inserido nisso, brigo, defendo e luto, sabe? Mas a gente está falando disso, assim, a estética ela tem que estar ali. E, às vezes, aí é só a percepção, às vezes eu percebo que tem, sim, uma galera de mercado, de editora e de algum grupo ali em cima que está tirando proveito disso. Sabe? Aquela velha história, né? Tudo tem que virar óleo, né? Virar óleo para alimentar a máquina do Estado ou do comércio, né? Então, tem gente que está lucrando com isso e as pessoas têm... E aí entra nisso, né? Igual você estava procurando concurso para se inscrever e estava lá, que isso é o que todo mundo faz, né? Concurso literário, mandar livro para concorrer para prêmio, mandar poema, conto, romance, todo mundo tem que fazer. Então, as pessoas têm que entrar nisso e vira mesmo. É muito... O que eu vejo que é cada vez mais difícil a gente fugir dessa máquina, né? Aquela história do outsider que vai ser descoberto um dia, isso aí não existe mais. A gente vai ser outsider, quem é outsider vai ser outsider e vai ter seus 3, 4 leitores para o resto da vida. E depois que morrer, ninguém vai reconhecer, não, a não ser esses 3, 4 e pronto. Não é igual antes. Então, parece que tem que entrar tem um esquema aí que é meio perverso, né? Não sei te responder, mas é muito perverso. Agora, assim, tem muita coisa boa e muita coisa ruim, como tem muita coisa boa e muita coisa ruim em toda a literatura. Então, a gente tem que ver quem é que está, vamos dizer assim, se utilizando disso numa esfera superior aos escritores, né? A quem está escrevendo, a quem está ali. Porque tem muita gente legal mesmo LGBT, muita gente legal negra, muita gente legal, muita mulher legal, que não consegue espaço, que não tem espaço. Né? E só da gente estar falando isso, para ver como esses segmentos eles estão começando a aparecer agora, porque se eles estivessem inseridos, a gente não estava nem falando, estão inseridos. Então, é porque não tem espaço mesmo, é porque não tem nada. Então, a galera tem que estar lá, a gente tem que estar lendo aquilo que eu falei até dos cânones. Tem que ser natural ler uma Conceição Evaristo, tem que ser natural ler um Jorge Amâncio, tem que ser natural ler, sabe, uma Marina Mara, uma Noélia Ribeiro, tem que ser natural. Não, assim, eu estou lendo essa autora, eu já ouvi um dizer, eu estou lendo essa autora feminina, eu estou lendo essa autora mulher. Ou seja, tem que ser natural, né? Eu estou lendo esse autor negro. Não, ele é um autor. É um autor muito bom, muito foda, que está ali. Então, isso a gente vai chegar um dia. Então, a gente está num passinho bem antes ainda, né? Bem anterior, que a gente está lutando por isso. É muito chato, tem muita coisa ruim, né? Tem muita gente querendo se aproveitar, porque isso é aquela história. Quando vira moda, a gente começa a não ver, né? Vira muito fractalizado, a gente deixa de enxergar. Mas tem que avançar muito ainda para isso. O meu sonho é isso, eu estar lendo esses autores no meio, que essa galera vire cânone mesmo, sabe? E não vire cânone porque ele é um homossexual, ou porque ele é um negro, ou porque ela é uma mulher. Vire cânone porque ele é bom e conseguiu-se, né, romper a barreira para que os negros, os gays, as mulheres, os pobres, os marginalizados consigam ter acesso, né? E consigam chegar na universidade e se mostrar. Então, é perverso. A gente vive um mundo, né, que eu vi um dia, assim, aquela história, a história se repete. A história não se repete. A gente vive um mundo de permanência ainda. Nós não conseguimos romper.
Não conseguimos romper. Tivemos 16 anos de um governo que tentou romper, mas não conseguimos romper. Então, a gente vive ainda as permanências. A gente está vivendo essa sesmaria aí, cara. A gente está vivendo um mundo medieval aí, as cruzadas. Então, olha só que louco, né, que a gente está vivendo. Olha a discussão que a gente está fazendo aqui nesse meio, né? Assim, poxa, porque um autor negro, um autor gay, um autor... Tinha que estar ali, cara, é um autor, sabe? Ele está ali convivendo, ou como uma pessoa negra, uma pessoa gay, uma mulher, um pobre, um rico, está tudo ali. Mas é muito difícil ainda, né? Concordo agora... plenamente. Vou só dar um pitaco. Claro. Concordo plenamente com tudo isso. Mas também, não dos concursos. Concursos, eu acho que quando botam um tema, eu nem leio mais, sabe? Eu não gosto, eu acho que isso não deve ter. Mas o papo dessa literatura, cada um na sua caixinha, a necessidade dela numa época de agora. Nós temos vários poetas, né, vários escritores que esconderam, por exemplo, a sua homossexualidade, a sua homoafetividade, não podiam colocar em livro em certa época. Depois, sim, eles foram revelados que eram até homoafetivos, né? E isso começou a ser quebrado basicamente no século XX, no final do século XX e século XXI, e começou a ter esses grupos porque existia a necessidade de ter voz, né? A poesia negra sofre muito com isso até hoje. Nós temos, por exemplo, na história, o que foi feito com Cruz e Souza, né? Cruz e Souza é simbolista, maravilhoso, mas ele, naquela época ele passou despercebido. Por quê? Porque os parnasianos que dominavam tudo aquilo não queriam jamais que o simbolismo chegasse. O romantismo sofreu a mesma coisa aqui no Brasil, né? Então, sempre existe alguém que dita quem aparecer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu estou vendo que a coisa está bem melhor. Por exemplo, com esse instrumento que nós estamos aqui, a internet, o negro pode mostrar sua poesia, as feministas podem mostrar sua poesia, o machismo pode mostrar sua poesia. Você tem um espaço, uma caixinha para cada um. E a necessidade que se tem de ter uma palavra também que está muito em voga, até que eu estou escutando menos agora. Agora estou escutando muito, é um tal de spoiler, eu não aguento mais spoiler. Não, spoiler. Mas era o lugar de fala. As pessoas acordarem, estão conquistando o seu lugar de fala. Então, a literatura traz isso. O cinema também está trazendo isso. Estão vendo agora diretores negros que estão mostrando filmes de terror com a negritude, né? Eu acho que tudo isso é necessário agora, né? Essas caixinhas, para que as pessoas consigam ter isso que o Elcio fala que ainda é um sonho, né? Você ser reconhecido pela sua poesia, independente de cor, sexo, religião. Infelizmente, a literatura ainda não é assim, né? Eu vejo aqui a literatura... Eu moro em cima, basicamente, de uma livraria evangélica. Eu fico impressionado, porque ali o movimento é muito, rapaz. Né? Por quê? Porque é uma literatura direcionada, independente de ser alienante ou não, é uma literatura que cativa o seu público, que tem o seu público certo. Mas eu acho que o que o Elcio falou ainda é um sonho. Um sonho que sim, seria bom. Né? Tem exemplo, Luiz Gama foi um exemplo disso, né? Também, magnífico poeta negro, ninguém fala em Luiz Gama. Poucas pessoas falam em Luiz Gama. Né? E nós vemos já, por exemplo, o Just mesmo colocou aqui, na escola da minha filha trabalho a poesia de 70 a 80. Gente, isso é um avanço. Só até sabe disso, que a gente briga com isso há muito tempo. Ele diz que não trabalha. Não, é isso que eu acho absurdo. Uma escola como o Leonardo da Vinci, sabe, fica falando, sabe, de escritores de 200 anos atrás, tem que falar, tudo bem. Mas, pomba, os caras estão vivos aí, um deles está aqui assistindo a gente, e nos fala dos caras na cidade. Foi uma coisa que deu uma identidade à cidade, e não se fala, um dos colégios mais tradicionais de Brasília, sabe? E a gente vê aqui, sabe, tudo que localmente se faz aqui, a imprensa procura reverberar para dizer que Brasília produz, que Brasília cria, e a escola não coloca, sabe, o que era feito pela geração mimeógrafo 40 anos atrás, 45 anos atrás. Eu acho isso um absurdo.
Entendeu? Eu acho isso lamentável, lamentável, entendeu? André, olha só um parênteses. O Lourenço Dutra, que muitos conhecem aqui, Lourenço é da Secretaria de Educação, professor, está na coordenação de uma escola. Lourenço está tentando me levar na escola dele para falar sobre a questão da poesia de Brasília hoje, a identidade da cidade. Ele está brigando lá para me levar e não querem. Tipo assim, que não interessa, numa escola de 5ª série, 8ª série, e o coordenador está querendo levar, o diretor, não, tipo assim, para quê? Então, é essa coisa, né? Primeiro, aí só para fechar, né, Jorge, para você... Primeiro que a literatura é uma coisa ainda totalmente fora, sabe? Fora mesmo do imaginário, vamos dizer assim, cotidiano. E aí, quando a gente entra nessas questões de literatura LGBT, de literatura negra, literatura feminista, aí pronto, aí que não tem espaço mesmo. Então, a gente não tem... Problema, só um instantinho. O problema é que na rede pública, por exemplo, até uns 10 anos atrás, você tinha 5 aulas de português no curso do ensino médio. Com isso aí caiu uma aula, perdemos uma aula e ficaram 4 aulas. E o professor de literatura, ele tem 3 frentes. Ele tem a redação, ele tem a gramática e ele tem a literatura. Só para dar em 4 aulas, de 45 minutos. Aí já vem aquele conteúdos que você tem que seguir, e aí quando você vai falar de literatura, você muitas vezes acaba privilegiando umas coisas em detrimento, porque há uma pressão muito forte, porque isso aqui não vai cair no vestibular, porque isso aqui os meninos não vão ver no PAS, porque isso aqui é isso assim. Então, a escola, de uma certa forma, ela acaba te pondo uma certa, um certo direcionamento para você trabalhar aqueles determinados conteúdos. E aí, quando você vai falar de literatura moderna, o tempo de literatura contemporânea, de autores locais, o tempo fica muito restrito, né? Principalmente no ensino médio, que são 4 aulas apenas. Eu sempre procuro falar nos terceiros anos, mas de uma certa forma, mais oral, porque tem que ter um programa, tem que ter um determinado conteúdo para cumprir. É difícil, complicado. Aí acaba que, muitas vezes, os autores ficam esquecidos, né? Na nossa mente. Para esses meninos do ensino médio, que só vão conhecer lá na universidade, muitas vezes, e olha lá. Beleza, Jonas. Deixa eu só... Gente, com vocês agora... Um instantinho, antes disso, pois não. Deixa eu só ler um comentário que foi feito pelo Alexandre Andrei, okay? Que eu acho que é pertinente, bem interessante. Eu ia ler em seguida, Jorge, depois do Clerto. Então vamos lá. Clerto Evaristo, por favor, você com a palavra. Pode ler antes, mas posso falar? Não, fique à vontade. Eu já tinha lido aqui já o que o Jorge chamou a atenção. Então tá. Eu não quero abrir a polêmica, mas depois, se tiver espaço, eu até falo. Acho que o Jonas está totalmente errado. Se você der 10 aulas no currículo para os professores de língua portuguesa, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Eles vão continuar apostando na gramática, na redação, na norma culta e tal, e muito menos na interação com outras áreas. E, reforçando o que eu disse num outro encontro aqui, vá buscar as escolas certas que você vai encontrar que eles acontecem. Públicas e privadas, mas eu posso falar das públicas. Lá no Cedilã, os poetas de hoje estão indo lá nas atividades com os alunos. O CEAM tinha, não posso falar mais, mas tinha. O setor oeste tem, o setor leste tem. Então, você tem escolas onde isso vai acontecer, porque depende do projeto que acontece na própria escola. Bem, não vou entrar nessa discussão, aproveito esse momento de fala aqui para... Escola é escola técnica. Aí eles trabalham muita ciência. Pode ser. Mandar um beijo para Maria Luísa, que eu acho que foi aniversário dela recentemente, se não me engano. Ela vacinou, Clerto, ela vacinou. Mas foi aniversário dela, não foi? Não, foi não. Meu aniversário é em novembro, Clerto. Eu achei que tinha sido aniversário. Não, bem, aqui em casa tem aniversário todo mês. Então, pode ter sido um desses, mas o meu é em novembro. Pode ser. Aproveito só para deixar o beijo, então. Não é de aniversário, mas está antecipado. Um beijo também. Pegando um pouquinho do que o Josafá falou numa pergunta para o Elcio, em que ele falou dessa aproximação da literatura, da poesia e da prosa, um pouco do que está aqui, né? Eu quero falar de um cara
que eu conheci há alguns anos, há mais de 10 anos, já li muito da obra dele, mas recentemente eu li esse livrinho aqui que eu acho fantástico. Você vê, ele pega um episódio de 1973, mês de agosto de 1973, no Chile, numa caminhada de 3 jovens, um hippie, um conservador, um evangélico, e alguém que está na sua confusão procurando o que fazer, que acaba sendo ali um poeta. Ele descobre, fala, quer dizer que eu posso escrever qualquer coisa sobre poesia? E ele começa a escrever sobre a trajetória deles. É esse aqui, chama Canção para Caminhar sobre as Águas. Lindo. E ele tá, quem é o Clerton? Que não deu chama Hernán Rivera Letelier. Mas eu vou dizer por que eu quero falar desse cara. Ele pega um fato político. Em 1973, ele vai criar uma ação de um poeta, um hippie, um conservador andando juntos às vésperas do golpe militar. E ele vai fechar no momento em que a palavra é: como é que nós permitimos que isso acontecesse? Como é que nós permitimos que esses malucos chegassem ao poder? Veja, ele está falando de 1973. E a gente pode perfeitamente deixar isso de lado e pensar o que está acontecendo agora. Agora, um dos contos que você tem nesse livro, Como o Bico do Meu Peito, Rosa como o Bico do Meu Peito, você fala dessa coisa, dessa agitação política. Então, a questão é exatamente sobre isso. Usar a poesia para ela ser atuante, no sentido de mexer com o que está acontecendo agora. Do Letelier, ele tem um outro livrinho que eu acho fantástico, que ele vai dizer o seguinte: acusam muito dele escrever, dele não ser autor das coisas que ele escreve. E aí ele resolve fazer o seguinte: ele abre o jogo, ele conta, vou dizer para vocês quem realmente escreve as coisas, os livros que eu escrevo. E aí ele entrega e publica esse livrinho aqui, que é O Romance do Duende que Escreve as Minhas Novelas. Ele revela que tem um duende que fica pousado no ombro dele e canta e sopra as novelas que ele escreve. E a pergunta é essa: quem é esse duendezinho que fica cantando os seus contos, as suas poesias? E a última pergunta: você ficou muito na poesia, no rock, você ficou no movimento de transgressão da cultura popular, desse jovem inquieto e tal, mas você não falou uma coisa que é marca sua, que eu quero que você fale. Você foi considerado menino prodígio da educação, você foi de direção muito cedo, você militou muito forte na educação muito cedo. Essa experiência é muito bonita, fala sobre isso, e se você tiver algum poema dessa área, fala para a gente. Obrigado. Legal, Clerton. Caramba. Primeiro, assim, esse menininho aí, o duende que escreve, é interessante, assim, são vários, né? Mas a gente sempre tem essa coisa mesmo de... eu vi uma frase do João Gilberto Novos, foi ele, que a galera fala, né? Eu falei até esse poema, Escrevo para não morrer, que a galera falava muito, o pessoal fala muito que escreve para sanidade, para não enlouquecer. O João Gilberto Novos falou: não, eu escrevo procurando a loucura. Eu escrevo mesmo procurando, sabe, chafurdar no inferno, para eu achar a loucura. Então, assim, quando a gente escreve, eu acho que é legal, porque abre essa portinha para você criar, né, alguns personagens, né, algumas personas, o eu lírico, alguma coisa. Então, isso abre. Então, eu gosto muito disso. Primeiro, eu acho que esse duendezinho que tem comigo é muito autodepreciativo. Eu gosto, como eu já falei, eu gosto de uma coisa sabe, do poeta, da figura mesmo do marginal, do coadjuvante até, sabe, aquela coisa do não aparecer muito, que bom que apareça o texto e não apareça o autor, alguma coisa assim, seria um sonho meu. Mas eu tenho muito desse personagem meio que errante, né? O cara que anda por Brasília, que anda pelo país, que anda por tudo aí, vendo as coisas e colocando aquilo ali de uma forma que ele pensa ser a melhor, ser a mais interessante,
né? Então, e é legal, porque às vezes esse duendezinho, ele dá uns sustos na gente, como eu já falei. Às vezes a gente está escrevendo, e aí depois que termina, quando vai ler um pouco, eu já tomei vários sustos com os meus poemas, sabe? E não é assim, não quer dizer entrar numa história, escrever e falar, caraca, eu fiz isso, né? Você se desnuda sem perceber. Às vezes me dá até uma certa vergonha mesmo de olhar e falar, caramba, eu coloquei isso nesse poema. Claro que isso que eu coloquei, só eu estou sabendo, né? Só eu estou sabendo o que eu estou colocando ali, mas você se mostra mais. Então, esse duendezinho, essa persona, ela está ali. Nesse livro aí, no Rosa como o Bico do Meu Peito, que é um livro de contos, eu já coloco isso, inclusive, no próprio prefácio, né? Quem faz o prefácio desse livro é o Alexander Chinaski, sabe? Que é um grande autor aí que ninguém conhece. Ninguém conhece até porque ele não existe. O Chinaski é um personagem meu, exatamente. Eu criei esse cara para fazer o prefácio, sabe? Eu criei o Chinaski. Esse livro eu brinco muito. Ah, não foi nesse não, Clerton, desculpa. Não, o Chinaski foi nesse recente, eu estou viajando aqui, foi no Tudo que Não Cabe no Poema. Então, nesse aqui, o prefácio é do Chinaski, a orelha é do Gregório Corso, que morreu, se eu não me engano, em 2001, e aí eu incorporo ele também para ele escrever a orelha. Então, tem muita gente que não entendeu, eu faço questão de colocar até um autor morto, que quem ia prefaciar, cadê o Alexandre? Ia ser a Pat Smith. Só que eu fiquei com medo, como ela está viva, né? Alguém fala, esse cara está... Então, eu falei, vou deixar o curso fazer a orelha, e o Alexander Chinaski, que escreveu o prefácio, porque o Chinaski é um personagem que eu criei, né, e até volta nisso, meio que brincando, mas na época do e-mail ainda, quando a gente tinha que mostrar os poemas para as pessoas, e eu ficava com muita vergonha de mostrar aquilo que eu escrevo. E também não queria essa bajulação, sabe? De você mostra uma coisa, ai, que lindo! Então, a gente tinha uma lista de e-mail e eu mostrava, a gente mandava sempre os poemas, olha esse poema do Manuel Bandeira, olha esse poema do Mayakovsky, esse poema desse autor, né? Alguém mandava. Aí eu mandava os meus e falava, cara, descobri um autor novo aqui, Alexander Chinaski, olha esse cara aí, vocês já ouviram falar nele? Olha esse poema. Aí comecei a mandar para a lista dos amigos, Chapinha, da galera, e aí, até para me encorajar, né? Eu ouvi nos feedbacks, ah, legal, esse cara é doido, ah, que massa, esse cara é legal. Então, depois de muito tempo que eu fui revelar quem era o Chinaski, né? Quem era esse Alexander Chinaski, até hoje eles brincam, me chamam de Chinaski, de China, né? Mas, então, a gente cria, assim, um personagem para ter essa mais liberdade, né? O Chapa tá rindo ali, tem o Chinaski, tá ali. E eu fiz até, ano passado, ano retrasado, eu estava fazendo o Chinaski Blues, né? Chapinha na gaita, a gente fez o Chinaski Blues ali com os poemas musicados, guitarra, o Chapa na gaita, porque o Chinaski virou meio que esse, vamos dizer, esse duendezinho, né? Esse Alexander Chinaski, né? Que o Chinaski, o nome é tirado, claro, do Henry Chinaski, lá do Bukowski, né? E o Alexander é do Alexander Supertramp, dois opostos até. Acho que o Clerton sabe quem é Alexander Supertramp, que era o nome que o menino se deu para o... Como é que é aquele cara, aquele que virou filme? Do John Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem, que era o nome que o menino se deu quando ele era Alexander Supertramp. Então, eu peguei o Alexander do Alexander Supertramp com o Chinaski, do Henry Chinaski, e criei esse cara aí. Então, vamos dizer, esse é meu duendezinho, né? E aí virou. Então, hoje tem muito dele, né? Eu brinco também com isso. E aí, da educação, Clerton, tá muito aí, cara, assim, tá muito, né? Esse período nosso, assim, a gente foi colega, eu, você, o Chapa, lá na Faculdade de Educação, no mestrado, né? Você já estava numa turma mais, né? Você entrou antes de mim, eu e o Chapa, a gente entrou junto, né, Chapa? A gente entrou no mestrado, eu fiz História, fui para a Secretaria de Educação, fui trabalhar, acho que o Josafá é da Secretaria também, Josafá? Você é professor? Também, da Secretaria. Então, foi para a Secretaria de Educação, e aí você se apaixona, né? Foi cair na Ceilândia, que para mim foi a minha escola. Assim, eu virei um ser humano mesmo depois que eu fui para a Ceilândia, depois que eu passei na Secretaria de Educação, morando no Guará, fui dar aula na Ceilândia.
entender a realidade, conhecer os meus amigos, que até hoje são meus amigos, Vânia, Adilson, sabe, Marcelo, Eliomar, galera lá da Ceilândia, que você conhece, pessoal que militava na área da educação. Então, isso influenciou muito. Então, eu nunca pensei, quando eu estava fazendo minha graduação em História, em fazer um mestrado na educação. Então, depois que eu fui ser professor mesmo, que eu falei, cara, é isso, mergulhei de cabeça, fui um pré-FE, fiz um mestrado lá, mas muito já trabalhando na coisa da imagem, da literatura. Mas é engraçado, porque essa parte muito da poesia, nessa época da Secretaria de Educação, não foi muito assim. Eu não colocava muito isso. As pessoas lá viam muito pouco disso. Assim. Ninguém mal, sabe, falava uma coisa ou outra, ficou meio guardado para outro momento. Mas isso tem muito, né? A coisa do pedagógico. Eu lembro de um texto do Pasolini, Pier Paolo Pasolini, tem um que ele fala, um textinho bem lindo, que ele fala da linguagem pedagógica das coisas. É uma conversa que ele faz, ele fala que tudo educa, a televisão, a parede, a forma com que a rua está pintada, a forma com que aquele quadro foi colocado, então tudo educa, tá? Então já vem daí também as coisas da imagem, da educação, e dessa visão da educação como forma de transgredir mesmo. Eu acho que a educação ela não pode ser conformadora, né? Eu não sei se a gente vai chegar nisso um dia, mas a gente tem que fazer uma educação mais transgressora um dia, mais dar a cara a tapa, mais deseducadora às vezes, né? Porque a nossa educação ainda é muito conformadora. Você deu uns belos exemplos aí, Soter, o Clerton, de algumas escolas aqui em Brasília, que trabalham de uma maneira bem interessante, que trabalhavam lá na Ceilândia, a gente também fez uns trabalhos super legais, ganhamos o prêmio da Unesco, lá sabe, de educação. Então, foi muito legal, mas é muito difícil. Agora, eu estou com muita vontade de terminar meu doutorado, voltar e vir aqui para São Sebastião dar aula. E tentar colocar isso aqui que eu estou aprendendo aqui no doutorado, fazer essa mistura de história com literatura, alguma coisa, e tentar fazer umas coisas aqui. Mas eu também entendo o Jonas, viu? Eu entendo o Clerton muito bem, que a gente quer fazer, mas tem lugar que é muito pesado. E o Jonas não é aqui de Brasília, né, Jonas? Você está lá você está no Ceará, né, Jonas? Mas, então, não, mas eu entendo também que... É professor da Secretaria de Educação, dá aula aqui. Então é muito... Eu trabalho numa escola, a minha escola é uma escola técnica, né? Assim, ela privilegia muito assim, os projetos científicos, né? Assim, a literatura fica degradada a segundo plano. Então, lá na escola tem muito isso. Privilegia feira de ciências, essas coisas todas. Tem muito projeto, muito, mas não tem nenhum assim. Só tem um projeto voltado para a literatura e não abrange tantas coisas. E assim, é muito difícil, aquela história que a gente fala, né? Até fazendo esse link, primeiro que falta esse link entre educação e cultura. É muito louco essa separação que as pessoas conseguiram fazer entre educação e cultura, né? Ou educação e arte. A educação é totalmente desvinculada. Quando a gente fala de educação integrada, educação transversal, era meio, você dá um pouquinho disso, aí pega isso e dá um pouquinho daquilo, não tem nada de integrado, então é muito difícil. E quando um professor tenta, e eu vi muito isso, Clerton, na Secretaria de Educação, assim, era o doido. Aquele cara é doido, é muito doido. Era o doido que era o cara que tentava fazer alguma coisa diferente. Claro que a gente teve momentos maravilhosos aqui, né? A gente participou de um momento de educação maravilhosa aqui em Brasília, na época do primeiro governo do PT aqui, e foi um momento de sonho, né? Que a gente conseguiu... Parece, Elcio, que já tem uma resistência entre os próprios colegas. Quando você vai fazer uma coisa diferente, aí o cara diz assim, quer ser o diferentão, entre aspas, né? Quer ser isso, quer ser aquilo. Na escola, quando eu estava em direção, nós fizemos isso, o Jonas, exatamente como projeto da escola, e os maiores opositores foram os professores. Isso, nós como direção, nós fizemos projetos bem interessantes de grafitar a escola toda, trazer os grafiteiros para cá. Alguns professores falavam, vai trazer esses marginais, esses bandidos, pichadores. Não sabia nem a diferença entre grafite e pichação. Fizemos acordo de convivência entre os alunos. Os alunos também colocaram que eles não estavam gostando dos professores, no comportamento dos professores. Os professores melhoraram o seu comportamento, para não colocar apelido no aluno, não chegar atrasado. Cara, o professor entrou na justiça contra isso. Teve um professor
que entrou na justiça, foi lá na sede, entrou porque ele não tinha que ouvir aluno, ele já tem uma regulamentação da secretaria do trabalho dele, que ele não precisa disso. Então, são coisas voltando, né? Aquilo que a gente está falando ali de tudo, né? Assim, a gente tem que romper isso, a gente tem casos muito interessantes que a gente está conseguindo romper, mas, no geral, ainda falta muito. Agora, eu acho que a gente tem cada vez mais dar de doido mesmo, sabe? Né? Nesse sentido de tentar romper, fazer, está embasado. Quando eu falo dar de doido, é estar embasado para fazer as coisas, não é fazer qualquer coisa por fazer, mas tentar romper, né, cara? E a poesia é isso, ou seja, a poesia ela tem que estar nisso, né? A arte ela tem que estar nisso, sabe? A escola ela tem que trabalhar com arte. O professor, só para fazer esse paralelo e fechar minha fala, o professor ele é visto muito como aquela história ainda do sacerdócio, de um ser que está acima do bem e do mal. Essa é a diferença do professor com o artista. O artista ele pode beber, o artista ele é um doido, né? O artista ele corta o cabelo do jeito que ele quiser. O professor ele é meio que um exemplo, né? Lembra? A gente estava tomando cerveja, encontrava aluno, professor, você está bebendo depois da aula, sabe? Esse professor não pode beber, não pode beijar na boca, virou uma coisa. Então, a gente tem que romper, inclusive, na nossa própria postura, né? Porque senão vira... Eu não quero... Retomando aqui, eu vou deixar a pergunta do André para depois do Soter, que já tinha solicitado na ordem aqui do terceiro. Soter, com você a palavra, depois o Elcio pega aí uns 2 poemas daquele bate-pronto, e aí em seguida eu faço a pergunta do Alexandre. Mas eu já li essa pergunta do Alexandre aqui, vou até tomar mais uma dose aqui. Mas, enquanto isso, você vai responder a do Soter. Vai lá, Soter. Ô, Elcio, que pena, eu tomei toda sexta, sábado, domingo, e estou ontem e hoje me recuperando da ressaca, então não vou fazer um brinde com a cachaçota com você, tá? Mas eu levanto aí. Ó. Tá certo, ó, tem uma aguinha também, gente, tem uma aguinha. Pois é, aqui. Mas só para dar uma pincelada, eu tenho... na década de 70, por exemplo, né, quando eu entrei para a Fundação Educacional, eu era um cabeludo, barbudo e andava de bolsa de couro, né? Pô, então, a escola... Tanto que eu fui caçado por causa disso, né? Fui expulso da Fundação. E, naquela época, eu consegui criar uma biblioteca de literatura brasiliense, cara. E começou um movimento, inclusive, para criar... Existe uma lei criando a literatura, o ensino da literatura brasiliense nas escolas públicas de Brasília, né? Tinha um movimento, né, Soter? O Grande Circular, aquela revista, eu acho que era o Grande Circular, outro que foi patrocinado pelo Simpro, não era? O Grande Circular, eu não me lembro se teve o patrocínio do Simpro. Teve uma dessas que foi do Simpro. Não sei se foi o Grande Circular ou aquela outra revista. Ou a Bricabrac, né? Também. Né? O Tolima já saiu, mas ele poderia falar. Mas isso foi só para pincelar assim a escola também ela né, ela varia muito, né, cara, oscila muito, né, nessa questão. E eu tenho que citar uma entrevista da Meimei que ela coloca como o despertar dela para a literatura e para a poesia foi justamente ler, né, o pessoal aqui de Brasília na escola que ela estudava, que era uma escola pública, né? Que ela teve acesso a isso lá na escola pública e tal. Uma professora fez um trabalho, tinha alguns livros na biblioteca, e ela coloca isso aí como um despertar nela o gosto pela literatura, né? Então, tem casos e casos, né? Lógico que não são todas as escolas. A escola do meu filho, dos meus 2 filhos, por exemplo, eu doei meus livros para lá e me coloquei à disposição para ir lá falar com os alunos na biblioteca. Pô, nunca estudou lá, não sei quantos anos, nunca lembrou de chamar a gente para conversar com os coleguinhas dos alunos, dos meus filhos, né? Mas o Jorge Amâncio falou em cânones, aí você contra-argumentou com os clássicos, né? Eu quero te fazer uma pergunta. É lógico que, por exemplo, antes da gente lançar o primeiro livro, antes da gente assumir algum texto, né, que a gente escreve e tal, a gente tem uma
criação, um método, uma forma, uma coisa que é completamente individual, quer dizer, sua, né? Baseado naquilo que você leu dos clássicos e tal. A partir do momento que você começou a mostrar, a assumir seus textos, né, que você começou a interagir com outros autores, né, da sua localidade, né? Então, isso fez alguma transformação na sua poesia ou na sua escrita, né, na sua literatura? Que legal, Soter. Assim, eu não sei se fez transformação, mas me fez enxergar melhor a minha poesia. Né? Aquela história, a transformação, ela pode estar até ocorrendo, mas é o que eu falo, isso é muito, né, não é tão racional assim, né? Então, ela pode até estar ocorrendo, mas, com certeza, eu vejo muito hoje, assim, nos livros do Jorge, na sua postura coloquial, nos livros da Noélia, no André, né? Eu e André, a gente tem uma sintonia nisso, né? A gente se acha muito parecido, se acha parecido nos textos, no que coloca. O Vanderlei, no que o Vanderlei coloca. Mas eu acho que, assim, eu não sei se isso tem uma influência ou não, mas eu consigo agora me reconhecer mais a partir do momento que eu vejo os meus amigos, que eu começo a ler a literatura de hoje. Entende? Eu consigo diferenciar, porque eu consigo também conhecer essa literatura. Eu consigo reconhecer, por exemplo, a literatura do Vanderlei. Eu consigo reconhecer a literatura do Jorge. Consigo reconhecer a sua literatura, a literatura da Noélia. Aí eu consigo, nisso também, ir me conhecendo melhor. Sabe, vendo? Olha, a minha, ela se parece nisso aqui ela tem uma diferença. Ela vai para o outro lado. Então, isso é que é legal, sabe? A gente consegue. Olha o Gugu aparecendo aí. Oi, Gugu! Então, isso é legal, sabe? Porque a gente consegue se perceber a partir do momento que a gente começa a ler outras pessoas. A gente começa a influenciar. Tem outro poetaço aqui que chegou, que a gente não falou, Chico Lima. Chico é referência para mim. Não só ler, mas também que bater papo, né? Você conversar nos botecos, no dia a dia, isso, né? Eu estou morrendo de saudade daquelas nossas conversas no Pardinho ali. Né? Saudade demais que a gente vai, sabe? Porque isso é legal, isso é muito interessante mesmo, assim, essa coisa da gente se reunir, bater papo, trocar ideia, mostrar um poema. O André Juste fala muito disso, né? Assim, essa falta que faz da gente conversar mais sobre, né? Sobre processo. Isso que a gente está fazendo aqui. Né? Como que eu estou escrevendo, o que eu estou fazendo. Esse programa, Welson, te cortando, só para... O formato desse programa foi de conversa que nós tivemos. É isso. O poeta tem que conversar entre si. Então, quando eu, Josafá e o Fernando Freire nos reunimos para fazer esse Trem Mal Amado, a primeira coisa que pensamos é, não, o poeta está precisando conversar, mostrar como é que ele faz, né? Como é que é a minha poética. Exato, que é disso que surge, né? E a gente pega um pouco do que eu estou lendo, essas histórias da década de 70, 80, era isso, as pessoas juntas. Ontem eu estava vendo o seu programa lá, Soter, exatamente, o Aldo falando como é que ele estava compondo as músicas, como é que ele compõe para o Liga Tripa, sabe? Vai um lá, o Tovar chegava e fizeram a Juriti nisso, começaram a dedilhar o violão, pô, isso aqui dá liga, e vamos conversando, vai fazendo. Então, dessas conversas nossas, surge muita coisa, né, Jorge? E ali, naquela relação, eu assisti isso, tanta música, as composições do Paulo Tovar de antes e as composições do Aldo, eram completamente diferentes. Você pegar antes de Juriti as composições dele e depois de Juriti, e depois desse convívio, você vai ver a diferença que foi. Eu acho que a gente precisa muito, em cima do que você falou, é legal, eu acho que tem que ter mais esses espaços de troca. A gente está falando muito aqui de um grupo nosso, né, que eu estou colocando, né, Vanderlei, Jorge, André, Vitelli, Noélia, a gente se encontra, né, Marcos Fabrício, né, a gente se encontrava, né, antes da pandemia, a gente vai se encontrar muito ainda, no bar, para bater papo, Ionaré estava ali, Chico, eu converso no outro esquema, Chico, Chapinha, a gente se encontra, mas tem muito mais gente em Brasília criando, tem muito mais poeta criando também em Brasília. Então,
tem que ter esses espaços para a gente também encontrar aqueles que a gente não conhece, aqueles que a gente não vê, aqueles que a gente só sabe pelo nome, aquele que a gente, às vezes, aquela que às vezes a gente até tem um preconceito, não sei se é legal, mas para trocar ideia. Então, tomara que, quando abrir, a gente vá mesmo para a rua e vai mesmo de horda, né? Invadindo essa rua e a gente se misture cada vez mais para ver o que sai dessa poesia aí, o que melhora, né? Aí, Chico, ó, o que eu estou tomando, Chico Lima? E queria saudar aqui a presença, depois de muito tempo, o cabelo ficou até branco, meu Deus, o cabelo do cara ficou até branco, ele sumiu. Chico Lima, Chico, um prazerzão, todo axé. Chico Lima. Muito bom. Chico é um dos meus poetas prediletos. Bom, agora vamos à pergunta do Sandro, do Alexandre, e o Alexandre ainda está aí. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta, mas, enfim, eu vou pegar aqui. Das coisas mais interessantes... Ele está aí? Está aí, tá. Alexandre, você quer optar por fazer a pergunta ou quer que eu a faça? Não, você pode seguir, Josafá, que eu não tenho certeza como é que está meu áudio. Beleza, deixa aqui comigo. Mas, já que estou falando de literatura, só pedir mais um comentário, além desse, que é quase uma brincadeira, um comentário do Velso sobre essa coisa que o conto se utiliza muito menos a linguagem poética que a novela, por exemplo. Isso é engraçado, porque frequentemente contistas escrevem poesia, frequentemente poetas escrevem contos, até pela própria dimensão da obra. A minha resposta para isso é histórica, cultural, mas queria ouvir a tua opinião. Beleza. Aí, Elcio, eu acrescento o que ele comentou aqui, tá? Além disso aí, você guarde aí. Das coisas mais interessantes desse bate-papo é ser apresentado as trajetórias sempre diferentes. No entanto, achei igualmente interessante ver várias confluências com o modo que eu escrevo, chave de ouro, rimas internas, imagéticos, enfim. Até coisas mais vivenciais, escrever de madrugada, Pat Smith, esposa como crítica, é ótimo e é fogo, Malu. E acrescenta, em meu caso, deu num surrealismo expressionista. E você, Elcio, se aceitaria como dadaísta? Dada. Tem uma parte do poema da Pat Smith aqui do Polaroid que fala, né? Cara, não sei, mas tem também, né? Eu vou dizer tem também, mas assim, essa coisa que eu acho, e eu coloco isso, acho que o artista ele tem que ser, antes de tudo, um libertário. Sabe? Um libertário no sentido de você buscar quebrar algumas coisas em função da estética, por isso que eu falo muito. Sabe? Então, a gente tem que ser um antenado no que está acontecendo, mas também a gente tem que estar insatisfeito com o que está acontecendo de alguma forma. Né? A gente tem que estar colocando essa insatisfação de alguma forma. Então, tem alguma coisa do dadaísmo, sim, nessa crítica, numa coisa até meio, né, muito anárquica, e nessa autodepreciação, nessa crítica, nesse meu rosa, tudo que não cabe no poema. Eu tenho uns poemas que eu bato muito no poeta, na figura do poeta, sabe? Eu tenho um poema chamado Poeta, que sabe, que você é um merda poeta. Quando eu falo que você é um merda poeta, eu estou falando de mim, que eu também sou um merda poeta, porque eu estou ali, nesse mundo confortável, na minha cadeira, no meu coisa, escrevendo aqui sobre as mazelas da vida, sabe, achando que eu vou ganhar alguma fama, alguma coisa, alguma leitura em cima da desgraça dos outros. Aí eu vou colocando nisso. Então, são essas críticas, essa autodepreciação, essa postura também anárquica desse duendezinho, né, como diz o Clerton, né, desse eu lírico, que faz, né, eu acho, tem pouco dessa questão do dadaísmo, né, até da forma, da questão muito alegórica, da gente colocar algumas questões. Mas eu não penso muito nisso, assim, não é muito uma escola. Eu me coloco muito mais como um existencialista mesmo, assim, sabe? Assim, para mim, a poesia é essa existência e também muito libertária, no sentido de botar a cara a tapa.
Eu acho que o poeta e todo artista, se ele não colocar a cara a tapa, se ele não provocar e não se autoprovocar, não se colocar isso para as pessoas, ele ainda não chegou nesse caminho. Então, essa cara a tapa, eu acho que é necessário, né, nesse sentido, porque a gente tem que sair da zona de conforto. Eu acho que escrever... Ou fica estagnado, hein, Elcio? Ou então fica estagnado numa forma. Fica estagnado. Numa fórmula. Isso, né, nessa mesma fórmula. E escrever exatamente a gente usar da nossa zona de conforto para a gente se provocar esse desconforto na gente mesmo. Não sei se você entende. Eu estou numa zona de conforto, sentado no meu computador, estou tudo ali, estou criando um eu lírico para detonar aquilo ali, mas eu quero me detonar também, eu quero também sair dessa minha zona de conforto, eu não quero ficar botando o dedo na cara de ninguém, né? Eu quero primeiro botar o dedo na minha cara, ou seja, no que eu estou vendo, de como eu estou me comportando, então... E também tem uma coisa para mim, assim, o poeta, ele é, antes de tudo, um trabalhador, como qualquer outro. Eu tenho muito medo e eu não gosto dessa postura do poeta como algo que está acima do bem e do mal, sabe? Isso me cansa, sabe? O poeta, o artista, mas ele é poeta, né? Então ele pode tudo. Ele é poeta, ele... Não, então essa pieguice, assim, eu não... Nem como prenomes, poeta fulano de tal, o poeta não. Cara. Por que você não chama o motorista fulano de tal, né? Aqui é meu pedreiro, sabe, Alex da Silva. Eu não falo isso. Por que eu vou falar é o poeta Soter? Sabe, esses prenomes é uma coisa assim que não tem. O poeta é um trabalhador, como qualquer outro, com as suas peculiaridades. Então, a gente tem que se colocar muito nisso, ser respeitado enquanto poeta, enquanto trabalhador, mas respeitar os outros, né? Então, vem muito isso. Aí, como o trabalhador poeta tem as suas características, eu me faço também muito nisso, me permito usar um pouco do Dada nisso aí, sim, para desconstruir, para fazer minha crítica a esse mundo capitalista, para fazer uma crítica ao que está posto, né? Brincar com o movimento punk, trazer tudo para essa salada. Não sei se eu respondi. Beleza, Elcio. Olha, estamos chegando ao final, então nós vamos fazer o seguinte, Elcio, você respondeu muita coisa. E prepare aí pelo menos uns 3 ou 4, porque nós vamos fechar com os seus poemas e a sua consideração final. Enquanto isso, Jorge, te dou a palavra para as considerações finais, porque estamos chegando ao final disso aqui. Fechamos o programa em mais de 22 horas. Por favor, Jorge, suas considerações, meu amigo. Poeta, escreve, porra. Escreve e esquece da vida. Escreve. Porque o tempo é de espera e você não tem mais o que perder. Escreve pelos ensandecidos de fato, ante a narrativa mesquinha inventada por ti para ilustrar a realidade. Escreve pelas putas, pelos loucos, os mendigos, os da lama, os de rua, e por todo o rebotalho que explica a covardia incrustada entre a caneta e seus dedos. Escreve. Escreve pela merda que você é. Poeta com prazo de validade, de horário marcado no salão das veleidades literárias. Não há tempo. Não há mais para perder. Tudo se foi. Desde o instante em que a palavra acordou. Escreve pelo que não há em você. O Elcio Toledo. O Elcio, eu queria agradecer muito, né? Muito, muito, muito. Foi maravilhoso. Se deixasse, a gente fica conversando aqui até 3 horas. Tu já conhece, tu já passou por isso, né? Então, a gente tem que chegar um tempo, a gente tem que, infelizmente, acabar. Né? Ora, então... Eu posso falar algumas palavras aí? Puxa, com prazer, Chico. É um prazer tê-lo aqui, Chico. Eu queria saudar você, né, meu querido poeta, e o Josafá também, por várias insistências nos convites. Eu realmente tenho uma dificuldade com essa questão do... Mas estou aprendendo, estou chegando... Estou devagarinho, estou chegando aí. E o Soter também, né, meu querido amigo, poeta.
E eu estou muito feliz por hoje ser justamente a palavra do Elcio, né, que é um poeta, para mim, o beatnik aí nosso, né? Um cara maravilhoso, né? Eu, assim, adoro... Eu nasci em Brasília e tudo, né? Sou assim, me considero assim das calçadas. Eu gosto de apreciar e de viver e tudo. E o Elcio, ele tem uma estética muito provocativa, né? Os poemas dele é muito intenso, né? É uma cachoeira, é um negócio assim muito forte que vem e tudo leva, e é muito legal. Eu sou muito admirado dos poemas do Elcio, sou fã. E de todos vocês, eu sou muito feliz aí por estar junto com vocês agora, nesse momento, e quero participar das próximas também, né? Tá bom? É isso aí. Nossa. Muito obrigado. Você agora é um mal amado, quer queira ou não, você é um mal amado. Chico, enfim, né? Eu acho que depois de tanta insistência, né? Eu acho que eu consegui vencer. Ou nós vencemos, né? Exatamente. Chico, mas é um prazer, viu? Esteja sempre aqui conosco. Estamos aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, sempre debatendo alguma coisa interessante, um bate-papo com um poeta também que integra toda essa circunstância e enfim, a própria vida poética. Cara, uma coisa legal da poesia é a questão da generosidade, sabe? Eu acho isso uma coisa fabulosa, assim, sabe? Que o Elcio está falando sobre o ser poeta, né? E aí é uma coisa da... Por exemplo, o Soter. O cara é generoso pra caramba, ele sai distribuindo tudo da vida, né? Assim, para falar sobre poesia e tudo. E vocês aqui também, a gente... Então, eu acho que uma das características assim do poeta é essa generosidade, esse distribuir loucuras e paixões e o caralho. Eu acho isso lindo. Isso está muito representado no Elcio. Valeu, Chico. É isso. E olha, e se prepare, né, Jorge? Quem sabe aí, em breve estaremos aqui tendo essa oportunidade de falar contigo, Chico. Muito obrigado. Outra pessoa também que entrando aqui pela primeira vez, queria agradecer muito minha amada, minha querida Cida Sanaturi. Cida. Que honra ter a Cida aqui, rapaz. Só você mesmo, Elcio, só você. A Cida para mim, é isso. A Cida é a cara, é Brasília, é tudo. Exatamente. Cida é a síntese de tudo que a gente conversou hoje, é a Cida. A Cida é maravilhosa. Psicodelia e anarquia aí, né? Com toda generosidade, entrega. Poesia e rock and roll. Isso, queridíssima. Vamos isso aí, Josafá. O Elcio de Toledo, muito obrigado. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Okay? Eu fiquei nervoso, ansioso e maravilhado. Isso foi muito bom. Muito bom. Achei gratíssimo. Eu sei que você acredita no caráter libertário e na força priápico-uterina da poesia. Eu acho isso lindo. Muito obrigado. É isso aí, Jorge. Eu vou primeiro passar a minha palavra e vamos deixar a palavra final com Elcio, né? Porque, afinal de contas, ele é o convidado especial. Todos os abismos convidam para um mergulho. O Elcio fez esse poema para Cíntia Crime, uma pessoa maravilhosa que já esteve aqui conosco. Uma alma em busca do fim, um sim, desnorteado por entre a multidão. De nãos, o caminhar não requer direção. O corpo acenando do alto, grito calado, expondo marcas ao que nunca verão. O extremo ato é o salto, mas de óbvio o olho cansado está cheio. O que resta é a terra dos mortos,
na sola do sapato, a impregnar-nos de vida. Redemoinho, na beira do abismo, estamos todos no meio. Elcio, eu costumo repetir sempre, não foi um prazer. Prazer é coisa muito momentânea. Na realidade, satisfação sempre traz um sentimento mais longínquo. Então, para nós, foi assim uma satisfação imensa tê-lo aqui, ouvi-lo, né, conversar com você, esse bate-papo. E queria agradecer imensamente sua disponibilidade, né, o seu aceite por estar aqui, de repente, batendo esse papo conosco. Essa conversa depois ela estará sendo disponibilizada no YouTube. E queria te falar que tanto a Luciana Barreto quanto a Marli Frois têm utilizado muito desse bate-papo aqui em suas aulas universitárias, né? E isso é muito interessante para a gente, porque abre, de certa forma, uma vereda. Não vamos nem chamar caminho, é uma vereda, né? Para que, de repente, estejamos em voga aí nesse bate-papo, enfim, nessa vida. Eu gostaria, Elcio, que você, de bate-pronto, mandasse aí uns poemas e fizesse suas considerações finais para que nós possamos findar esse bate-papo de hoje. Com você a palavra, Elcio. Candangos. Esse vai para o Chico Lima. Anos 60, modernidade que se inventa na boleia bandeirante, aterrissando nos platôs carpidos do Planalto Central. É muita peia de poeira retirante, é muito chão, é muita solidão na boleia, é muita gente. Frio cortante feito pio de Siriema. A cidade há de lamber suas feridas. Os vincos da velha mesa agora desenham marés recolhidas. Chama a atenção para um horizonte que insiste em perturbar pela pura falta de existência. Gotham City esquadrinhada pelo ar rarefeito da capital, que há muito insiste em cegar meus olhos cerrados. Onde estou nesse deserto de concreto? Quem eu sou quando estou fora do labirinto de asas e eixos? Para onde vou com esse céu que não me diz onde estou? Está claro que à frente os vagos sinais levam um frenesi de falsa alucinação. É muita luz para nada se ver. A cidade para os que têm estômago, não mais aquela dos que traziam fome no embornal apinhado de sonhos. Canteiros de obra de arte, artificialidade mundana fincada em sertão monumental. De carona com a utopia, todos os tipos humanos, sagaz engano, épica saga. No meio do nada, os candangos em sua sagarana. Andarilhos a caminhar com o passado em seu calcanhar. Tudo isso se deu num tempo não muito distante, quando extraterrestres aqui desembarcaram de galáxias nordestinas, iludidos com a possibilidade de uma promissora civilização. Mais um. Polaroid para Pat Smith. Agora um poema para minha musa punk, que eu falo sempre, né? A mulher de meia-idade passa pela rua distraidamente. Paralelo a ela, um comboio de gente marcha solitário, feito um bloco de paralelepípedos vivos em uniformidade distópica. Caminha segura de não saber o que quer. Obscuros olhos de neblina seguem e afrontam a claridade produtiva da manhã. Não há direção para quem se põe à deriva. Tudo segue em sua plena medida e a caravana acelerada deixa rastros que jamais serão desvendados pela pessoa que carrega em suas botas sinais claros de quem não está aqui para ser decifrada. Mas ela ainda conversa com Brecht, ela ainda dança com Lorca, ela flerta com Sylvia Plath, faz visitas a Burroughs, é cúmplice de Jean Genet. Talvez amanhã alguém se lembre daquele maio de 68 e sua aura esmaecida de 50 anos atrás. 15 para meio-dia de um dia espremido entre o fim de semana e o feriado. Ela vai como se carregasse os bardos antigos nos olhos. Inadvertidamente, Lou Reed lhe sopra um quase assovio. Um café com torradas enquanto passa em revista ao cinza dos ternos apressados da Alameda. Sweet James, oh baby, Sweet James. Você sabe, aqueles eram outros tempos. Adoro esse poema.
É isso. Mais um, não? Pode ser mais um e a sua consideração final. Então, um poema daqueles, né, que o Jorge abriu lá, mas prosa, né? Um poema chamado Gabriel. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Estou preocupado com Paulo. Depois que começou o relacionamento com Adalberto, não tem mais olhos para ninguém e os amigos se afastaram, tomando partido de Carlão, que se distraído após investir tudo no relacionamento. Lembro muito de Inês ultimamente. Resolveu assumir o namoro com Mirella depois de meses de indecisão entre o amor e a possibilidade de crescimento profissional em outra cidade. Seus pais se chatearam, pois acreditam que oportunidades como essa não aparecem a qualquer hora. Inês também pensa assim. Ana enfrenta o olhar desconfiado dos donos do imóvel que aluga, porque é moça jovem, solteira e vez por outra recebe meninos e meninas para noites de amor nos fins de semana. O senhorio teme que esse entre e sai desgaste o relacionamento com os vizinhos. Eles não gostam de sujeira de sapatos em seus pilotis ascéticos. Não me agrada o jeito que Rosa se veste. Antes, quando ela se chamava Roberto, considerava suas roupas mais legais. Hoje, seu guarda-roupa é praticamente monocromático. Suponho que isso não combine com a beleza colorida dos seus batons. Mas o que me angustia mesmo é a educação de Gabriel. Filho de uma relação fortuita entre Catarina e Adalberto, agora é criado pela mãe e sua mais nova companheira, Cristiane. Adalberto, recém-casado com Paulo, acompanha de perto os passos do filho. E essa criança? Qual será o futuro dessa criança? Sem escolha nesses tempos estranhos, encurralada entre o Pai Nosso e o hino nacional. Que mundo mais imoral espera por Gabriel? É isso. Cara, isso é o roteiro de um curta-metragem louco. Essa é demais, é demais. Massa demais. É isso, gente. Muito bom demais, Elcio, parabéns. Só tenho a agradecer, gente. Muito bom estar aqui, muito bom estar conversando sobre poesia, sobre cidade. Está entre, né, os amigos, pessoal legal, e mostrar o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente tem que mostrar. O que precisa mesmo é mostrar o que está sendo feito. Tem muita coisa legal sendo feita, e a gente tem que ter esses espaços para conversar, para mostrar, né? Então, isso é muito importante. Quero agradecer cada um que ficou até o final, Alexandre, Noélia, Nonô, queridíssima, Chapinha, Paulo Chapa, meu querido brother aqui de cerveja, blues e poesia, Cida, queridíssima, minha amiga Cida San, essa referência que tem aqui, Malu, minha companheira crítica, né? E que me aguenta. que aguentar um poeta não é fácil, galera. Jonas, sempre presente, grande Chico. Eu só queria te fazer uma única pergunta em relação ao sarau. Cara, o seu sarau é maravilhoso. Como é que surgiu esse sarau? O anarcopoético é fantástico, assim, pois sabe? É, não deu tempo de falar, né? O anarcopoético, vamos dizer assim, ele é Cara, ele é fruto da nossa ACLAC, para quem não conhece, aí eu preciso falar um pouquinho, que a ACLAC era a Academia Serratense de Letras e Artes Cosmológicas, criada por um grupo de amigos aqui muito legais, Garrincha, né? O Preto Breu, Dani, Cris Moreira, Lelé, Glaucinho, Adriana Etera, a galera criou a ACLAC, que era para a gente se reunir e ocupar os espaços de Brasília, tomando cerveja, curtindo, fazendo música e poesia. Ocupamos o Conic. E eram espaços muito legais, interessantes, muito legais, que eram inóspitos, né? Isso. Tipo... A Prainha, fizemos coisa antológica na Prainha, no Conic, na Praça Zumbi dos Palmares, no metrô, em vários lugares. A ACLAC acabou, porque era tão anárquica que acabou, foi acabando. E aí eu, Vanderlei e Iona, que a gente estava sempre presente, nós resolvemos continuar para fazer uma coisa mais voltada para a poesia, e aí surgiu o anarcopoético, que sou eu, Iona, Vanderlei e a Cris Brits. Cris é a nossa
figura fundamental, que faz aqueles cartazes lindíssimos, são obras de arte. Então, a Cris também fizemos vários, assim, no saudoso, né, lá no Raízes, em vários outros lugares. Aliás, tempos bons onde a gente se encontrava, né, num lugar como Raízes, né, que totalmente de esquerda, que permitia a gente fazer o que a gente fazia, com total liberdade, com discussão, Pablo, André, a galera lá do bar, muito legal. Então, era tempo legal. E a gente está esperando acabar isso para voltar. E, assim, só finalizando, uma coisa que a gente quer, que a gente já conversou, eu, Iona e o Vanderlei, nós vamos voltar com a página da ACLAC. A gente quer, nessa pandemia, pelo menos agora voltar numa ACLAC, no Anarcopoético. Voltar à página do Anarcopoético, a gente trabalhar com ela, colocar as coisas e fazer dessa página um local de debate, discussão, de mostra do que está acontecendo aqui. Para a gente voltar depois, quando passar essa pandemia, a gente ir para a rua com força, sabe? E colocar tudo que a gente tem que colocar para fora mesmo, inclusive o Bolsonaro, botar ele para fora e fazer arte. Gente, só para intervir aí, é porque nosso tempo já chegou ao final, e aí, claro, nós podemos aqui estar continuando a conversar, né? O Jorge vai findar aí a gravação, e aí eu findo falando o seguinte: o amor e dor só dói quando eu não grito. A poesia é necessária, como o Elcio é para a poesia. Obrigado, gente.